Ok, pessoal, voltamos aí com a correção de mais duas questões da nossa lista, né, de exercícios, né, de química, né, do segundo ano do ensino médio. Então, temos a questão 5, né, que diz o seguinte: considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, né? O volume de líquido é de 300 ml. E tem a mesma massa quando vazias, ou seja, a lata, né, de alumínio, né, dos dois refrigerantes são idênticas, né, tem a mesma massa. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, né? A mesma composição, né, do refrigerante comum e do diet, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Então veja que ele diz aqui que a massa de adoçante ela é uma massa desprezível, certo? Então a massa é desprezível. Pesando-se duas latas fechadas, né, do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Lata com refrigerante comum pesou 331,2 gramas. E a lata com refrigerante diet pesou 316,2 gramas. Veja que tem uma diferença aqui. Qual é essa diferença? E por que essa diferença? Essa diferença é justamente porque no refrigerante comum eu tenho açúcar, né? E no refrigerante diet eu tenho adoçante. E esse adoçante tem uma massa, mas essa massa é insignificante. É tanto que o problema disso aqui é que a massa é desprezível. Então essa diferença aqui da massa, ela se deve a quê? Se deve à massa de açúcar. Então a primeira coisa que você vai ter que verificar justamente aqui é calcular essa diferença. Essa diferença, né, é justamente a massa de açúcar. Se você fizer essa subtração aqui, você vai ver que vai dar justamente 15 gramas. Então, veja que a massa de açúcar, né, que é o soluto, é de 15 gramas. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro do açúcar, por isso que eu já coloquei aqui, né, que o açúcar é o soluto, né? Então, a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Então, essa é a massa, né, de açúcar que tem no refrigerante comum. Qual é o volume desse refrigerante comum? O volume é justamente de 300 ml ou 0,3 litros. Então, pessoal, é só, né, colocar na fórmula, né, depois que você encontrou esses dados aqui. Então, concentração é igual massa de soluto pelo volume da solução. A concentração será igual massa de açúcar, 15 gramas. E o volume, 0,3 litros. Então, a concentração, 15 dividido para 0,3, como eu estou sem calculadora, eu já fiz aqui. Quer dizer, eu pensei que tinha feito, mas não fiz. 15 dividido para 0,3 não dá. Desloco uma casa decimal e coloco um zero aqui. Então, fica 150 por 3, que vai ser igual a 50 gramas por litro. 50 gramas por litro, portanto, letra E. Então, uma questão bem simples, depois que você faz a interpretação aqui da situação, principalmente dos dados aqui, né, e compreender que a diferença de massa entre o peso do refrigerante comum e do refrigerante diet é justamente a diferença que, como disse aqui a situação, no comum tem certa quantidade de açúcar e no diet tem uma quantidade desprezível, né, insignificante de adoçante. Questão de número 6. Questão de número 6 é questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e diz o seguinte: uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho.
O cloreto de sódio é obtido a partir de água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização, até que a água vai evaporando, um processo de separação de mistura que a gente estudou lá no primeiro ano, até uma concentração determinada. Suponha que, numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml, ou seja, meio litro, de um tanque de cristalização. Realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa de sal resultante na tabela a seguir. Na primeira amostra de 500 ml, que era o volume que ele retirou, evaporando a água, ficou 22 gramas de sal. Na segunda amostra de mesmo líquido, ficou 20 gramas de sal. E na terceira amostra, também de 500 ml, ficou 24 gramas de sal. A concentração média das amostras será... Pessoal, aqui eu tenho 2 estratégias. Eu posso juntar todas as massas, como ele pediu a concentração média, então é a média, igual a gente estuda lá em matemática, a média aritmética, simples. Então eu vou calcular a média desse, a média desse e a média desse, somo e divido por 3, é uma estratégia. Ou eu posso somar as 3 massas e juntar aqui os 3 volumes e calcular uma concentração só. Nesse caso, essa massa dividido por esse volume. Também dá certo do mesmo jeito. Mas vamos fazer, calculando as concentrações separadas, da amostra 1, da amostra 2, da amostra 3, e no final calculando, de fato, a média aritmética simples dessas amostras. Vamos lá. Para a amostra 1. Para a amostra 1, eu tenho uma concentração igual a massa de soluto. A massa de soluto foi de 22 gramas, dividido pelo, lembrando, deixa eu colocar aqui a fórmula massa de soluto por volume da solução, que eu já estou colocando aqui direto. Dividido pelo volume da solução. O volume dessa amostra de 22 gramas de sal era um volume, assim como todas as amostras, de 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que 0,5 litros. Logo, eu tenho uma concentração, 22 dividido para 0,5 vai dar 44 gramas por litro. Então, aqui eu tenho a amostra, aliás, a concentração da amostra 1, 44 gramas por litro. Vou colocar aqui que é para depois eu calcular a média. Certo, vou fazer a mesma coisa para a amostra 2. Amostra 2, concentração é igual a massa, ficou 20 gramas, dividido pelo volume, que é o mesmo, 500 ml ou 0,5 litros. Logo, a concentração será igual a 40 gramas por litro. Então, essa concentração da amostra 1, essa da amostra 2, não queria colocar esses números aqui, mas eu vou colocar. Lembrando que esses números aqui são esses aqui, porque a gente já viu que a gente em solução costuma utilizar índice 1, índice 2, ou sem índice. 1 para soluto, 2 para solvente e quando não tem, para a solução. Mas nesse caso aqui, esse índice 2 tem nada a ver com isso, é justamente esse 1 e esse 2 aqui do número da amostra. A concentração da amostra 2 foi 40 gramas por litro. E a concentração da amostra 3, concentração, massa da amostra 3, 24, dividido pelo volume de 0,5 litros, vai dar uma concentração de 48 gramas por litro. 48 gramas por litro. Logo, a concentração média, vou colocar aqui a concentração média, será igual. Você soma as 3 concentrações, concentração 1, concentração 2, mais a concentração 3, como são 3, dividido por 3. Se a gente fizer isso, pessoal, aqui eu já tenho 44, e aqui se eu dividir esse 8 por 2, vai dar 4 para cá e vai ficar 4 aqui. Portanto,
vai dar uma concentração de 44 gramas por litro. Né? É só somar isso aqui, né, essas três concentrações, e dividir por 3, que vai dar justamente isso. E eu poderia ter somado, né, a outra estratégia, ter somado essas massas, essas 3 massas, ter somado esses 3 volumes e dividir a massa total pelo volume total, que você já encontra também direto, né, a concentração de 44 gramas por litro. Então, aí está a correção do nosso item 6. Ok, pessoal, então nós temos aí a correção de mais 2 questões. Voltamos na sequência com a correção da nossa última questão, né, da lista de exercícios proposta para a aula da semana passada.